Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse curso sobre chakras. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quinto chakra, o laríngeo ou Vishuddha. Antes de mais nada, como eu comentei quando eu publiquei esse vídeo lá no Instagram, esse vídeo pede que você pegue um cafezinho, um chá, qualquer coisa para te manter confortável e tranquilo enquanto você me ouve, porque ele é um pouquinho mais longo. Tá preparado? Pegou seu café? Então vamos lá. O laríngeo está localizado na região da garganta e a cor dele é azul e ele rege as glândulas tireoide, paratireoide, como também os ombros, o pescoço, braços, mãos. Ele é o chakra da comunicação. E a comunicação é essencial para todo o nosso corpo. Não importa se nós estamos falando da comunicação elétrica entre o nosso cérebro e o tecido muscular para que exista movimento, ou a comunicação química que existe entre as células e os hormônios no nosso corpo, ou mesmo o nosso DNA, que é uma comunicação das nossas informações genéticas. No caso do laríngeo, nós estamos falando da comunicação pelo som, da criatividade, da autoexpressão. Esse chakra traduz esses símbolos de comunicação, como as palavras escritas ou faladas, em informação. Imagina como você transforma as palavras em imagens, em cenas, em algo mais concreto para sua mente. A energia do quinto chakra está relacionada a questões psicológicas e emocionais associadas à tomada de decisão, à expressão pessoal. Como você pode ver, nós estamos nos distanciando novamente dos aspectos mais físicos e lidando com algo mais sutil. Esse chakra se fecha, na verdade diminui a atuação com mágoa e os sapos que nós engolimos. Lembra que eu havia comentado no outro vídeo que quando nós nos magoamos, nós retemos líquido? Então, quando nós estamos magoados, nós engolimos os sapos, nós reduzimos a energia desse chakra. Sabe quando acontece alguma coisa que te causa desconforto e você pensa em um monte de coisas para dizer ou que poderia ter dito, mas você se cala? Esse é um exemplo de ir contra a sua natureza. O que você sentiu realmente e por não expressar afeta o seu chakra, afeta a sua energia. Observe o quanto você escolhe falar e o quanto você guarda para você mesmo. Ele também é afetado por nossa escolha de palavras, por exemplo. Quando nós falamos mal dos outros, xingamos, reclamamos, nós estamos criando essa energia mais pesada. E tudo isso vai cobrar um preço alto do seu laríngeo. Lembra, palavras ditas ou somente pensadas são energia. Se vai afetar o seu laríngeo, vai afetar a sua energia como um todo. E nós podemos escolher nossas palavras com mais cuidado. Pense em tudo o que você expressa. Tudo que você pensa ou fala gera uma energia. E por ser energia, energia é informação, então você cria um conjunto de informações junto com aquilo que você disse ou você pensou. E essas informações vão ser compartilhadas energeticamente entre você e as pessoas com quem interage. É interessante aqui nós pensarmos que a metafísica, a física quântica, na verdade, ela diz que uma vez que nós tenhamos tido contato com alguém ou com alguma coisa, é criado um vínculo, um entrelaçamento, e ele nunca deixa de existir. Uma vez que você teve contato com aquela pessoa que te atendeu numa loja, você criou uma conexão com essa pessoa. Se daqui a não sei quanto tempo você lembrar daquela experiência e pensar alguma coisa boa ou ruim, imediatamente você vai se conectar novamente com aquela pessoa e trazer essa energia. Quando nós pensamos nessa questão de como nós nos expressamos, nós podemos dizer que o Vishuddha é o chakra da sua integridade, de manter a sua palavra, o chakra da harmonia. Sabe quando você fala assim, eu vou fazer isso, eu te dou minha palavra? Olha que peso que isso tem. Já existiu um tempo em que os acordos eram feitos através de palavra. Eu dou minha palavra e bastava. Quando eu falo em harmonia,
aí já é um outro aspecto bastante interessante também, porque à medida que nós começamos a estudar mais sobre energia, nós descobrimos que não existe, por exemplo, segredo ou mentira. E o que eu quero dizer com isso? A dissonância que existe entre o que nós dizemos, o que nós pensamos de verdade, é percebida, ainda que inconscientemente, pela outra pessoa com quem nós estamos interagindo. Mesmo que ela nem perceba. Lembra do que eu sempre digo aqui? Energia é informação. E essa energia vai chegar até a outra pessoa. Aí nesse ponto você pode dizer assim: poxa, Cíntia, você está maluca? Você está dizendo para eu cometer um sincericídio? Já ouviu falar nisso? Sincericídio é um termo bem divertido, criado para dizer que você tem uma sinceridade excessiva. Excesso de sinceridade. Então não, eu não estou falando para você cometer o sincericídio, mas sim em se comprometer com a verdade. Se você não tiver nada de bom para falar, não fala, fecha a boca. Você já assistiu um filme antigo que se chamava Do que as Mulheres Gostam? Nesse filme, da noite para o dia, o Mel Gibson passa a ouvir os pensamentos das mulheres. E ele percebe o quanto nós pensamos uma coisa e dizemos outra completamente diferente. Mas, na minha opinião, a personagem mais interessante do filme é a Helen Hunt, porque ela geralmente fala o que pensa. E ele às vezes fica tentando ouvir um pensamento contraditório nela e não consegue. Se você não assistiu esse filme, assiste, observe a personagem da Helen, porque é uma ilustração ótima sobre praticarmos a sinceridade. Eu estava conversando ontem com uma amiga justamente sobre essa questão. Quando nós passamos por uma situação que nós não concordamos, nós nos magoamos com a outra pessoa ou nos irritamos e a gente não fala nada. Às vezes a pessoa percebe e vem conversar conosco e a gente fala: tudo bem, não tem problema. Não, né? É aqui que eu acho que entra essa questão da harmonia, da integridade. Se aquilo não foi confortável para você, não foi legal, conversa com a pessoa. Acho que talvez o principal ponto aqui seja controlar o que nós vamos dizer no momento de raiva, porque aí a gente pode falar mais do que deve, pode magoar, agredir. Então, se você sente que você ainda está muito envolvido emocionalmente com aquilo que aconteceu, fala: olha, eu não vou conversar sobre isso agora, eu preciso de um tempo e depois nós retomamos. Mas fale, porque, como eu digo, você gera a energia. Se você ficou com raiva, se você ficou magoado, se você ficou frustrado, independente do que seja, aquela energia foi para o seu campo energético. Se você não diz nada, se você não faz nada para mudar essa energia, ela vai ficar ali e é uma energia mais pesada. Então, quando você fala: olha, agora não, mas depois vou falar sobre isso, você dá a oportunidade de trabalhar com essa energia mais densa. Quando o seu chakra laríngeo está equilibrado, você se comunica de uma forma autêntica. Você escolhe bem as palavras, demonstra confiança, é respeitoso, respeitosa. Você pode perceber um desafio e entende que eles fazem parte do nosso crescimento. Mas você não vai xingar, não vai criticar, não vai gritar. Você pode até se recolher e pensar na solução, como eu disse. Mas você opta pela comunicação, por dizer, por se expressar. Quando o laríngeo está desequilibrado, você pode sentir dor de garganta, dor de ouvido, a sua voz fica rouca. Você pode ter problemas como rinite, sinusite. Você sabia que a sinusite está associada à irritação com pessoas próximas da sua convivência? Geralmente, quando nós temos uma expectativa e essa expectativa não se realiza, isso vai nos irritando. E aí entra o laríngeo, porque muitas vezes nós não queremos criar atrito, nós não queremos confronto e a gente não fala nada, mas aquilo incomoda e já incomodou. Aquela informação energética já está no seu campo energético. Percebe a importância de entender os seus chakras e cuidar deles? Quando você consegue perceber isso, você muda a sua atitude. Eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava numa escola em que
A cada mês a minha carga horária estava aumentando, mas chegou num ponto que eu não conseguia fazer mais nada. Eu começava às 7 da manhã e a minha última aula, quando eu saía da escola, era quase 10 da noite. Mas eu não conseguia dizer não. Eu não sabia falar para minha gerente que aquilo estava fora do meu limite. Como você pode ver, essa é uma questão que envolve o primeiro chakra, que é o da sobrevivência, porque eu acreditava que eu precisava daquele trabalho, eu não podia fazer nada diferente. Era a minha sustentação, era a minha sobrevivência. Eu não tinha a força para impor limites e dizer, olha, isso está totalmente fora da minha capacidade. E eu também não tinha o equilíbrio do segundo chakra de dizer, eu preciso parar um pouco de trabalhar e fazer alguma coisa diferente. Eu preciso desfrutar do prazer de assistir um filme, de fazer alguma coisa que eu gosto. Hoje não fazer nada, eu adoro ler, provavelmente eu ficaria lendo. Mas percebe, os meus 3 primeiros chakras não me deram a força para eu agir. E o que aconteceu? A minha voz sumiu, da noite para o dia, eu não conseguia falar mais nada, não tinha nada de voz. E essa foi a primeira vez que eu percebi a relação direta entre as minhas emoções e os meus chakras. Então foi um momento em que eu tive que parar e realmente analisar a situação e falar, isso não está certo. Eu preciso reduzir a carga, esse serviço, esse emprego não me atende mais, porque eu não concordo com esse ritmo. E aí eu fiz um plano de como seria essa mudança, percebe? Foi preciso uma pausa, uma análise, para decidir o que eu faria. E é lógico, a mudança não foi imediata. Eu não ia pedir simplesmente demissão daquele emprego, eu precisaria de um plano. E foi isso que eu fiz, eu comecei a dar aula particular, mas foi muito, muito importante essa situação para eu perceber a relação entre as emoções e a minha energia. Então, quando você começa a estudar os seus chakras e percebe os aspectos relacionados a cada um deles, você consegue perceber um determinado sintoma, você analisa o que aconteceu antes, quais foram suas emoções, o que estava acontecendo na sua vida, as pessoas com quem você lidou. E com isso você começa a aprender a analisar como essas emoções afetam a sua energia e, consequentemente, vão afetar o seu físico. É o que eu sempre falo, começa no energético e a manifestação depois, se nós não fizermos nada, vai para o físico. Acho que a grande sacada do 5º chakra seja justamente aprender a compartilhar de uma forma honesta, verdadeira, as suas opiniões, aquelas opiniões que nós guardamos para nós. Esse exercício do que dizer e o que poupar pede que a gente aprenda a comunicar as nossas ideias de forma cordial, com tática, com diplomacia. Eu disse que esse vídeo seria grande, né? Mas não fica brava comigo. Não adianta reclamar. Não xinga porque vai afetar o seu chakra laríngeo. Para fechar esse vídeo, um último ponto do laríngeo que é tão fundamental que eu deixei para o fim para você se lembrar. Ele é a nossa conexão com o nosso eu superior, com a fonte que nos orienta e protege. Você pode dar a ela o nome que você quiser. É uma coisa só. E se você estiver tagarelando um monte de reclamação, um monte de pensamentos passando pela sua cabeça o tempo todo, essa conexão com essa fonte vai se tornar muito fraca. Você não vai conseguir ouvir a sua orientação interior. E o que você diz, você atrai. Porque para onde você leva a sua atenção, o que acontece? Eu já tinha comentado aqui, hein? Para onde você leva a sua atenção, você leva a energia e, consequentemente, você cria mais daquilo. Então, mais uma vez, pensa no efeito bumerangue. Já ouviu falar dele? Vou deixar um link aqui também sobre um post que eu fiz sobre isso. O efeito bumerangue diz que o que você escolhe dizer em voz alta ou não, o que você pensa gera uma energia que vai atrair mais da mesma energia. Por isso, o 5º chakra é especial porque ele tem a capacidade de transformar todo o seu mundo em realidade. Considerando-se que tudo é energia, é essencial observar o que você expressa conscientemente para criar a sua realidade. É importante você perceber o que você pensa e o que você fala, porque vai criar a sua realidade de uma forma que talvez você nem perceba. Por exemplo,
Imagina que você fica com raiva quando o fluxo de trabalho aumenta, ou porque tem muitos clientes no seu estabelecimento, ou porque você tem uma carga de trabalho muito grande. Aí você começa na sua mente reclamar daquilo, aquilo vai te irritando. Você está dizendo para o universo que aquilo não é legal. E o que vai acontecer? Você vai criar alguma forma desse fluxo ser interrompido. Por quê? Porque você não quer aquilo. Porque você está xingando, você está dizendo que aquilo não é bom. Por isso que é tão importante nós termos esse equilíbrio de quanto nós vamos trabalhar e quanto nós vamos parar. Respeitar esses limites. Principalmente na época da pandemia, em que as pessoas começaram a trabalhar de casa, esses limites se tornaram muito sutis. Era muito fácil o escritório estar procurando por você após um horário normal. Então, os limites do que seria o seu horário de trabalho desapareceram para muitas pessoas. Então, observa como isso afeta a sua energia, né? Conseguir estabelecer um limite para que você não crie essa raiva do que está acontecendo. Se você começar a reclamar muito, você está dizendo na verdade, olha, isso aqui não me atende, eu não quero isso. Isso vai sumir. E aí vai entrar na questão do desespero. Nossa, eu preciso do dinheiro, eu preciso do trabalho. Percebe a dissonância? E isso, mesmo que você não diga, basta pensar. Então, observa com carinho os seus diálogos mentais. Você quer atrair saúde, bem-estar, relacionamentos amorosos? Então, escuta os seus diálogos internos nessas áreas. O que você diz para você mesmo? Observa, porque pode ser necessário trabalhar com atenção plena e interromper esses pensamentos negativos. A técnica mais eficiente que eu já vi para lidar com isso é o famoso cancela. Pensou uma coisa negativa? Pense imediatamente, cancela. Cancela, cancela. Você vai perceber que no início você vai passar o dia inteiro assim, cancela, cancela, cancela. Mas aos poucos você se torna mais consciente dos pensamentos negativos, das ideias negativas que passam pela sua mente e você começa a mudar isso. Isso vai te dando força para fazer os ajustes necessários para equilibrar. Precisa definir horários mais rigorosos, precisa estabelecer limites que te deem tempo para fazer outras coisas. Você vai ganhando confiança para fazer essas mudanças. Como eu sempre digo, trabalhar com os chakras é um mapa de autoconhecimento. Isso vai ajudar você a ganhar confiança, a mudar sua energia e com isso conquistar mais equilíbrio, mais bem-estar. Quando a gente fala do equilíbrio dos chakras, eu sempre comento que a gente pode trabalhar com as afirmações positivas, porque elas criam uma espécie de reprogramação do nosso software que está rodando ali em segundo plano e a gente nem percebe. E uma técnica, de novo vou falar do Reiki, mas uma técnica que eu acho essencial, tanto que no curso do Reiki eu falo, olha, se você não tiver tempo para mais nada, para a autoaplicação de Reiki, faça pelo menos essa, que é o seguinte, se você é reikiano, quando chega no fim do dia, quando você pensa em tudo que te aconteceu, se você lembrar de coisas negativas que criaram um desconforto, que criaram essa sensação de que você poderia ter dito algo diferente ou feito algo diferente, o que você pode fazer é a autoaplicação de Reiki para limpar essas energias. Você não é reikiano? Faz a mesma coisa usando o Ho'oponopono. Você não é reikiano, não tem Ho'oponopono? Faz uma oração. Pede que essas energias que você criou inadvertidamente, sem pensar, sejam transmutadas. Depois você me conta se você não vai ver melhora. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.